O historiador é visto em muitos contextos como um viajante do tempo, um dos poucos capazes de viver experiências passadas. Mas talvez o ofício do historiador não esteja próximo do gênero da ficção científica e sim nos romances policiais. O historiador é um detetive em busca de pistas para resolver questões históricas. Hoje, essas pistas são denominadas de fontes históricas. Olá a todos, eu sou o professor Caliel Alves. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Hoje nós vamos tratar de um tema muito importante para a historiografia, que é as fontes históricas, né, que são os registros, documentos, monumentos, materiais e imateriais que compõem a trajetória humana. E hoje eu vou tratar dessa questão e trazer aqui várias referências para a gente discutir. A história humana é como um grande rio. A vida de cada indivíduo, de cada grupo social, lugar, país, é um afluente que engrossa as correntezas do grande rio da história. As águas que nele correm não se repetem, assim como os fenômenos históricos não se repetem. Duram mais ou menos de acordo com as relações que homens e mulheres desenvolvem ao longo de suas vidas. Acessar as caudalosas águas da história não é impossível, mas também exige grande esforço intelectual. Para que isso ocorra, deve o historiador ou intrépido pesquisador reconhecer a existência de fontes históricas. Uma série de vestígios, registros, indícios deixados de modo proposital ou ocasional. É desses fragmentos que o historiador reconstitui as peças do quebra-cabeça da trajetória humana. Como detetive, o historiador tem um problema a resolver. Uma questão suspensa no ar, que só uma hipótese inicial pode anestesiar a curiosidade da resolução. A ida ao acervo, a biblioteca, o esquadrinhar das páginas da internet, o fichamento minucioso de um livro ou artigo já é a investigação em curso. Muito já se disse sobre as fontes históricas, que sem elas não há história, e de fato não há. Do mesmo modo, já foi dito que sem um problema não há história. Isso também é verdadeiro. O historiador, para produzir o conhecimento histórico, recorre aos dois. As fontes históricas nada dizem senão interrogadas. A problematização não é respondida senão às fontes para consulta. Assertivo é a compreensão do historiador José da Assunção Barros, abro aspas. Por tudo isto, quero propor um pequeno ajuste. Um novo dito que permitirá reunir os dois anteriores. Sem um encontro entre um problema e suas fontes possíveis, não há história. Para construir história, não basta uma ideia na cabeça, ou tampouco ter uma fonte nas mãos. Estas duas condições são necessárias, mas isoladas não são suficientes. Para se fazer história adequadamente e dentro do que se espera de uma historiografia científica, o que se precisa é assegurar uma espécie de entrelaçamento entre estas duas instâncias. É deste encontro entre o problema e a fonte, envolvido pela vontade de fazer a história, que tudo começa. Fecho aspas. As fontes e as problematizações geradas na pesquisa são essenciais no processo de pesquisas históricas. Esses instrumentos devem estar afinados junto com a teoria e a metodologia da história e as relações interdisciplinares. Caso o historiador não tenha domínio dos procedimentos de crítica interna e externa, não saiba interrogar as fontes, fará apenas uma prática de colecionismo. Imagine um colecionador de fósseis que os tem em profusão, mas que não lhe servem mais do que como peças de decoração. Já o paleontólogo fará uma análise detalhada dos fósseis, verificar sua procedência, catalogar os achados, fazer testes para definir sua datação, elaborar estudos biológicos para distinguir sua estrutura corporal, espécie, etc. Um trabalho verdadeiramente científico. A análise crítica das fontes históricas que chegam até os historiadores é o que separa uma pesquisa científica de um escrito memorialístico. As fontes não são usadas para legitimar o status do mundo atual. Ao contrário, sua função é questionar. Sua relação com sujeitos e objetos de estudo não é a do afeto, e sim a do questionamento. A historiadora Vitória Comirã aborda essa questão, abro aspas. Os documentos não dizem por si, mas respondem àquilo que o historiador pergunta. A partir da delimitação de um problema de pesquisa, compreendendo e selecionando quais fontes serão utilizadas,
O processo seguinte é a formulação de hipóteses, que são perguntas previamente elaboradas que orientam a leitura e a interpretação das fontes. Fecho aspas. O conhecimento histórico é produzido no presente em que o historiador se encontra. O retorno ao passado se dá sempre pela escrita, pelo olhar e pelas ações do outro. Esse outro, ou outros, que já viveram e agora repousam na memória coletiva chamada de história, só podem ser acessados pelo historiador por meio das fontes históricas. Há um diálogo geracional entre o historiador e suas fontes. Muitos teóricos da história dedicaram tempo a entender as relações de objetividade e a subjetividade na história. O que pesaria mais numa pesquisa? Talvez escolher uma em detrimento da outra seria um erro epistemológico e metodológico. Melhor que definir categoricamente algo é compreender suas relações. A doutora em educação Marlete dos Anjos Silva Chafrat tem algo a nos dizer sobre isso. Abro aspas. Não é permitido apresentar conclusões absolutas, imaginadas como verdades irrefutáveis acerca do passado interpretado pelo presente. Pode-se contar, afinal, com resultados de pesquisa que têm seu valor histórico, real e científico, mas que revelam também toda a dinamicidade e, por que não dizer, provisoriedade do conhecimento humano incidindo sobre os fatos históricos. Fecho aspas. Tá gostando do vídeo até aqui, pessoal? Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe para ajudar na divulgação. Vocês já sabem como isso é importante. Eu agradeço a todas as pessoas que já se inscreveram no canal, que acompanham, né, os vídeos. Muito obrigado, vocês sabem que o quanto isso é importante. Eu gostaria de agradecer a vocês. Diversas são as tipologias usadas para qualificar o que chamamos de fontes históricas. Há quem diga que o conceito é inadequado. Antes do século XX, era comum o uso do termo monumento. Esse conceito englobava muitas produções materiais que hoje dividem a atenção de vários cientistas da área de humanas. Muitas coleções de documentos eram denominadas monumentalia. Com a história metódica e o positivismo, o termo monumento perdeu espaço para o documento. A escrita tornou-se central nesse momento da ciência histórica. O otimismo da Revolução Industrial e uma cultura literata influenciaram a escrita da história. O mundo agora se comunicava mais e melhor de forma escrita. Contribuiu também às hierarquias sociais presentes na modernidade. Se a história estava contida nos documentos escritos, só os homens letrados, oriundos das classes dominantes e do interior das instituições, teriam uma história. O século XX veio para desmistificar essa compreensão. O alargamento do conceito de documento e a história-problema foram fundamentais para que a história ganhasse uma ampliação de métodos e também de abordagens. Uma das novas preocupações dos historiadores foi a proveniência das fontes. A produção em massa de fontes históricas pelas instituições e sujeitos históricos modernos aumentou em muitas possibilidades de pesquisa. Criou também uma necessidade maior de criticar suas fontes desde a sua origem. A historiadora e bibliotecônoma Alissa Esperon-Vian discute essa necessidade. Abro aspas. Toda fonte é passível de um estudo de proveniência, pois cada objeto material vai tornando-se único ao trocar de mãos. Decifrando significados, valores e intenções por meio dessa materialidade, o historiador, o pesquisador, vai articulando seus pensamentos, tornando-os claros e eloquentes. Estudar as fontes sob o prisma de sua materialidade demanda investir no conhecimento de sua história. Conhecer a evolução dos suportes materiais utilizados para a confecção material do objeto, compreender quais foram as tecnologias e recursos utilizados na sua produção no decurso da história. Fecho aspas. Assim como o sujeito a ser pesquisado e o historiador, as fontes históricas também possuem uma trajetória. Muitas vezes, as fontes históricas visitam mais lugares do que quem as produziu ou até mesmo encontrou. O tráfico de artefatos arqueológicos, paleontológicos e históricos, somado ao roubo de livros raros, é um dos grandes problemas na pesquisa histórica atual. Desafio ético e até geopolítico em alguns casos. A pesquisa de proveniência, ao identificar a origem das fontes históricas, permite a repatriação de objetos roubados. Em casos de guerra, por exemplo, a potência vencedora expolia os derrotados, subtraindo-lhe diversos bens, dentre eles os culturais. A proveniência das fontes históricas não é dispensável em relação aos demais processos de pesquisa.
Em livro publicado na década de 1970, o historiador brasileiro José Honório Rodrigues destacou a fragilidade de nossos acervos documentais. Embora a informática e a legislação tenham registrado algum avanço nesse sentido, o país ainda sofre com os problemas que ele pontuou na área do acervo documental. Ele tinha propriedade no assunto. Foi diretor do Arquivo Nacional do Rio de Janeiro nas décadas entre 1958 e 1964 e, de acordo com José Honório Rodrigues, abro aspas, tem sido pobre e lento o processo de provimento documental das nossas instituições de caráter histórico. Não temos recolhido, não temos preservado, não temos registrado os grandes acervos de documentos históricos, quer públicos ou privados, fecho aspas. O problema do acesso ao acervo documental, mesmo a compreensão de que documentos são patrimônios, é dificultado pela cultura arquivística do Brasil. Em muitas ocasiões, pesquisadores estrangeiros têm acesso facilitado às fontes históricas em detrimento dos historiadores nacionais. Há um conflito de interesses e competências entre museus, bibliotecas e acervos locais e nacionais. As fontes históricas não são dádivas da natureza. Muitas vezes, registros institucionais só passaram a condição de fontes séculos depois de sua produção. É o olhar do historiador, sua problematização, que transforma um registro em uma fonte histórica. Os historiadores Leandro Carnal e Flávia Gala-Tatas discutem a condição do que é um documento, abro aspas. O documento não é documento em si, mas um diálogo claro entre o presente e o documento. Resgatar o passado é transformá-lo pela simples evocação. Em decorrência da ideia anterior, todo documento histórico é uma construção permanente, fecho aspas. Poderia ser dito que dois historiadores munidos do mesmo acervo documental, problematizando da mesma forma, chegariam a leituras e respostas até mesmo opostas em suas pesquisas. Para além da busca pela objetividade das fontes e dos fatos, a subjetividade do historiador. Ele seleciona, lê, critica, distingue, identifica, ou seja, não há uma relação de submissão ao discurso ou representação criada no passado. A fonte histórica pode ter sido criada de modo voluntário ou involuntário. Exemplos há muitos. O que importa é que todo contato com a fonte histórica deve ser mediado pela teoria e metodologia histórica. O documento, entendido em sentido lato, deve ser encarado como ele é, fração espaço-temporal. Elias Tomé Saliba descreve essa condição, abro aspas. De qualquer forma, o documento hoje parece estar cada vez submetido a uma operação de estranhamento e desfamiliarização, como um meio para superar as aparências e alcançar uma compreensão mais profunda da realidade, fecho aspas. As fontes históricas são um dos componentes da pesquisa histórica. Não podem ser vistas como dados determinados, caso contrário, não haverá problematização. A análise crítica vai desde a origem da fonte até sua forma e conteúdo. Até mesmo o arquivo que o guarda tem algo a nos dizer sobre ela e a história nele contida. Ao historiador resta dizer: solva da fonte como um historiador. Para quem acompanhou até o final do vídeo, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Deixe um like, comente, compartilhe, dê sugestões, deixe um comentário falando como é que você percebia essa questão da pesquisa da fonte, o contato com o documento, se é mais ou menos parecido com o que eu discuti aqui. Traga experiências que você já realizou em pesquisa com fontes documentais ou análise documental. Seria interessante também para eu tentar entender como é que outros historiadores se relacionam com isso. Então, até o próximo vídeo.